Bom, no episódio da semana passada a gente falou que ia fazer essa peça aqui para mostrar nesse episódio, beleza? Como a gente não conseguiu mostrar no episódio passado por conta aí da entrega do material, mas a gente já conseguiu fazer a peça aqui e como vocês viram aí na introdução do vídeo, eu já cortei, já moldei a peça. Eu não ia fazer é, toda a peça por completa. Eu ia fazer da seguinte forma: esse pedaço daqui para cá, eu ia refazer e ia reutilizar esse pedaço aqui. Por que eu optei por não fazer isso? Porque ia ficar com uma emenda aqui, depois outra emenda aqui, e ia ficar um pedaço de chapa aqui no meio. Ia ficar muito remendado lá, ficar muitas partes colocadas num único conjunto, vamos dizer assim. Então eu optei por fazer a peça por completa. Fiz aqui o encaixe da coluna lá, esses buracos que tem que ter. Aqui esses grampos aqui são para segurar o chicote que vem por aqui assim, nesse sentido, e vai para cá. É o chicote da traseira do carro. Então isso daqui, esses grampos aqui são para segurar o chicote. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse suporte do extintor, vou passar para essa peça nova. Eu tenho que fazer esse redondinho aqui, é o buraco onde passa a porca, onde é soldada a porca, de fixação. Aliás, desculpa, aqui é o buraco onde passa o parafuso e a porca é soldada no pé de coluna do carro lá. Então eu tenho que fazer esse buraco, passar essa peça para lá, vou soldar aqui então direitinho e vou começar a ajustar. Ela já está pré-ajustada, mas eu vou começar a ajustar ela para colocar lá no carro para fazer a soldagem já dessa peça. A princípio, por enquanto, eu não vou pintar nada, porque não existe a necessidade. Depois, quando ela tiver soldada no lugar, eu vou pintar com tinta de zinco aqui por dentro, que essa parte que não vai ser mais acessada. O pé de coluna ele vai encaixar aqui em cima, então essa parte aqui a gente não vai ter mais acesso. Essa parte aqui eu vou pintar com tinta de zinco e aqui também. Todo esse trecho aqui, na verdade, eu vou pintar com tinta de zinco porque vai ser a parte onde o pé de coluna vai cobrir. Então essa parte de pintura e proteção não é necessário fazer agora porque depois eu tenho acesso para fazer essa pintura. Agora o mais importante é a gente ajustar a peça direitinho para poder colocar ela no lugar lá e fazer a soldagem da forma certa. Na hora que eu removi aqui o suporte do extintor para passar para a nova peça, a gente encontrou uma feridinha aqui, vamos dizer assim, tinha um machucado aqui. Aliás, não tinha a parte de baixo do suporte, ele só estava encaixado embaixo da chapa lá com um pequeno pontinho de solda. Então, a qualquer momento ele podia se romper, mas a gente já resolveu aqui. A gente já fez o pedacinho daqui para baixo, eu já refiz e agora já dá para colocá-la no lugar lá na peça nova. Uma coisa que eu esqueci de falar aí na parte passada é que eu também já passei aqui a minha escovinha de aço na peça toda, ela já está toda limpinha, tanto por baixo quanto por cima. Eu limpei aqui todo o foco de sujeira, de ferrugem que tinha, porque depois que ela for pro lugar, fica muito mais difícil de limpar. Então a gente já aproveita e faz esse trabalho de limpeza aqui agora, porque é muito mais fácil fazer aqui com a peça fora. E também vai depois ficar muito mais fácil a aplicação de qualquer produto aqui em cima para proteção contra a ferrugem. Bom, eu já coloquei a peça no lugar aqui, ela já está pré-alinhada no lugar, vamos dizer assim. E eu vou fazer alguns pontos de solda para fixar ela no lugar para ir acertando. Primeiros pontos de solda que eu vou fazer nos cortes aqui, ó, eu tenho que juntar para que não haja essa distância. Então eu vou fazer alguns pontos de solda no corte aqui, com distâncias aqui, por exemplo, eu vou soldar uma aqui, depois outra aqui, outra aqui, outra aqui, para ir alinhando ela e acertando para que não fique o vão tão grande assim para a gente ter que encher com solda. Beleza? Então aqui o procedimento vai ser um pouco demorado porque você tem que ir soldando e alinhando para ver se ficou tudo certinho, para não ficar com excesso de chapa para um lado e faltando chapa do outro lado. Beleza? Prontinho, já coloquei a peça no lugar aí, fez todas as soldagens, todos os pontos de solda que eu
tive que tirar, furar, aliás, para tirar a outra peça, eu refiz aqui nessa peça. A gente soldou então toda essa parte. Aqui foi um erro meu que eu cortei uma chapa um pouco menor, então faltou esse trecho aqui, mas eu já preenchi com uma chapinha aqui para fazer o complemento. Aqui não tem problema nenhum não. Essa solda aqui embaixo, ó, eu não preciso desbastar ela, porque é uma parte que vai ficar escondida e aqui em cima ainda vai um emborrachamento. Então não existe a necessidade da gente ficar demandando energia para tirar esse desbaste de solda aqui, porque não tem necessidade. Quanto mais forte ficar, melhor é. Aqui eu desbastei só por uma questão, porque a solda ficou muito alta. Ia ficar um caroço muito alto aqui, então eu desbastei toda essa parte até lá embaixo. Então eu limpei por conta disso. Mas aqui também vai um emborrachamento. E nessa parte aqui ainda, não sei se vocês lembram, acho que é no vídeo da semana retrasada, se eu não me engano, que eu tirei a peça daqui. Aqui em cima ainda vai uma peça, que é o reforço aqui da caixa de roda. Então não tem a necessidade de a gente desbastar isso aqui. A gente vai tratar isso aqui, vai pintar depois, antes de colocar essa peça que é o reforço aí que eu falei. Eu não vou pintar agora por um motivo. Eu vou... como tá muito difícil de achar o pé de coluna, e a gente até achou um no Mercado Livre, mas o proprietário da peça lá, ele quer R$600 num pezinho de coluna. Eu acho um valor muito desfavorável, muito fora da realidade, não tem necessidade. A gente até encontrou uma peça dessa aqui por R$200, que estaria mais acessível, mas o cara só tem infelizmente do lado direito. Então a gente ficou aí sem conseguir a peça por enquanto. Como eu consegui fazer todo esse pedaço aqui, que é uma peça meio complexa, eu vou arriscar fazer também o pé da coluna, o pé de coluna, pra gente já colocar aqui no lugar. Então por isso que eu não vou pintar aqui ainda. Aqui eu vou aplicar tinta de zinco, mas como eu vou colocar a peça, fazer medidas, fazer o pedaço que falta lá, aí coloca aqui, tira, coloca aqui, vai riscar tudo. Então por isso que eu não vou pintar agora. Primeiro eu vou fazer a peça, vou alinhar tudo direitinho, colocar aqui no lugar, ver as medidas, ver se está tudo certinho. Depois que tiver tudo certo, aí eu pinto com tinta de zinco, faço as furações para a gente fazer esses pontos de solda aqui no pé de coluna. E aí eu vou colocar o pé de coluna no lugar para depois a gente colocar o reforço aqui em cima. Beleza? Vou dar uma batidinha aqui só para vocês verem que ficou bem resistente, ó. Então ficou bom aqui esse reparo, essa chapa, esse novo desenho aqui ficou muito bom aqui no lugar. E tirou aquela coisa feia, aquelas células cancerígenas, vamos dizer assim, que estavam aqui, deixando aquela parte muito feia e muito comprometida. A gente tirou aquele defeito, a gente tirou aquela chapa horrível que estava aqui, então, e colocou essa para ficar um pouquinho melhor aí. Eu acredito que ficou muito melhor e o Johnny vai ficar muito satisfeito com esse resultado que a gente conseguiu aqui nessa parte da caixa de roda. Então agora a gente vai tentar fazer aí o pé de coluna. Apesar de o reparo nessa peça parecer mais fácil do que da outra peça que a gente fez, aqui o trabalho é um pouco mais complicado. Foram vários pedaços que eu tive que refazer, não dá para refazer a peça inteira e a gente não conseguiu aí uma peça dessa nova para a gente colocar no lugar, para ficar com um trabalho, uma peça nova. Mas a gente conseguiu fazer aqui todos os reparos necessários e a gente conseguiu aqui um resultado muito bom. Aqui eu já comecei a desbastar os pontos de solda. Esse trecho aqui tem que ficar parecido com esse aqui, assim, ó, bem lisinho. Aqui a parte de cima, ainda vou desbastar mais. Esse trecho, deixa eu tirar aqui para vocês verem, daqui do meio, exatamente daqui para cá, eu tive que refazer esse desenho, porque o desenho que estava aqui, a parte da peça que estava aqui, estava muito ruim, muito podre. Então eu tive que refazer essa peça, esse pedaço. Quando ela for no lugar eu vou desbastar mais, porque eu vou fazer um cordão de solda nesse ponto aqui lá ainda. Então aqui tem que fazer um trabalho bem legalzinho mesmo, para ficar bem nivelado e com os desenhos bem definidos. Aqui também é outro pedaço que eu refiz aqui em cima, estava bem podre, mas aqui a gente vai desbastar. Aqui outro pedaço, só que a gente vai desbastar. Aqui também, e aqui embaixo o pé de coluna, a parte mais ruim que estava.
Inclusive o pedaço que estava aqui, ele foi feito fora de medida e foi feito, digamos assim, por cima de pedaços lá, então isso iria atrapalhar a montagem. Aqui o pedaço que esse pedaço aqui estava podre, daqui para baixo não tinha o pedaço. Então essa parte aqui, mais ou menos daqui para baixo, não existia, aí a gente refez. Vocês estão vendo pontos de solda aqui bem grosso ainda, mas a gente vai desbastar tudo. Eu só não terminei de desbastar porque acabou o meu disco flap e o Diego foi ali buscar um pra mim, pra gente terminar aqui o trabalho, certo? Mas a princípio, a parte aqui do pé de coluna a gente está conseguindo recuperar e a gente vai conseguir colocar a peça no lugar lá de novo. Aqui em cima também, aquelas trincas que tinham, a gente já soldou por dentro e resolveu o problema. A gente vai desbastar mais aqui porque esse trecho aqui, essa parte, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Esse trecho aqui, ó, da parte do meu dedo pra cá, tem que ficar com um acabamento muito bom. Que essa parte aqui é uma parte que tem a amostra lá, é a coluna do vidro. E essa parte aqui dentro é onde encaixa o vidro. Então essa parte aqui a gente tem que procurar fazer o mais perfeito possível. Senão a gente pode ter problemas aí na hora de colocar o vidro no lugar. Mas a gente conseguiu um bom trabalho aqui e a gente vai conseguir salvar essa peça. Esses dois trechos aqui também foram montados, remontados os filmes de chapa. E isso causaria um problema sério na hora de montar o pedaço. Essa parte aqui, por exemplo, ela não existia. Isso aqui é parte da caixa. Eu tive que refazer o desenho aqui. Eu vou desbastar aqui ainda. Você pode ver que aqui é a emenda que eles fizeram, mas eles esqueceram dessa parte. Isso aqui estava remontado sobre o pé de coluna. Como foi montado um pedaço de chapa aqui pro pé do coluna, aquela parte que eu mostrei, acabei de mostrar que não existia, que eu tive que refazer, então eles emendaram aqui e ficou uma peça sobreposta na outra. Se por acaso algum dia o Johnny tivesse que tirar essa caixa aqui para fazer uma substituição dessa peça, a peça que ia encaixar aqui, a nova caixa, ia dar muito trabalho para encaixar, porque estava feito fora de medida e fora do desenho original da peça. É aquilo que eu falei, coloca uma peça sobre a outra e remonta. Esse pedaço aqui também estava ruim, estava faltando um trecho aqui da parte da caixa. Eu tive que refazer só esse pedacinho aqui, porque se eu não fizesse isso aqui, na hora de colocar o pé de coluna, iria também ficar fora de medida. Outra coisa que a gente está encontrando um pouco de dificuldade é para encontrar o Line Fox para aplicar aqui na peça. Essas partes avermelhadas fica assim mesmo porque a parte ficou exposta ao tempo e eu não tive... não que eu não tive tempo, eu não achei o Line Fox para comprar. Aqui perto da minha casa não tem mais esse produto para comprar. Eu tive que pegar em outro lugar e pegar o Ferrox. Ele é um pouco, aliás, ele é bem mais caro do que o Line Fox. Eles costumam dizer que o Ferrox é o original. Ele custa simplesmente o dobro do outro. Mas como aqui a gente precisa do produto, eu já encomendei o produto. E só estou esperando ele chegar aqui para a gente poder tratar essa parte para continuar o processo aqui de refazer todo esse trecho. Bom, depois aqui do pós-operatório, a peça está pronta. O meu Ferrox chegou ontem no final da tarde, hoje já é um dia seguinte, hoje é uma quinta-feira, por volta das 9 horas. Então a peça aqui está pronta. O Ferrox chegou ontem no final da tarde, eu já apliquei uma vez, eu acabei de aplicar de novo. Essas partes aqui parecem ser ferrugem, mas é tinta que tem por cima. Então essa parte aqui está protegida e as partes que a gente trocou a gente já protegeu também. Vou mostrar aqui a parte do lado de fora. Meu disco flap também o Diego já me trouxe, eu já consegui desbastar bastante. Aqui, por exemplo, nesse ponto vocês podem ver que existe um vestígio da solda. Esse trecho aqui eu troquei o pedaço que estava muito ruim. Aqui embaixo no pé de coluna, aqui não existe a necessidade de desbastar, vai ficar por dentro da caixa. E aqui eu quero que fique bem resistente o ponto, para que não haja nenhum ponto de trinca ou ruptura. Então essa parte aqui vai ficar por dentro, não precisa desbastar, já para ficar bem forte. Aqui é a parte de cima onde começa o pé de coluna e acabamento. Aqui vai fazer o acabamento do paralama. Então tem esse desenho aqui. Aqui existiam os pontos de solda que eu também já desbastei. Já ficou aqui com um bom acabamento. Deixa eu virar aqui para mostrar a parte da frente. Aqui é a parte da frente do pé de coluna.
Aqui eu desbastei, mas aqui em cima também vai um emborrachamento. E aqui é onde, essa parte aqui é onde vai encaixar o paralama. Essa parte vai ser, aqui vai cobrir, não tem problema nenhum. Aqui eu também existem as vestígios da solda, mas aqui partes que eu troquei, essa parte eu troquei, esse pedaço aqui eu troquei. E aqui em cima onde vai aquele reforço da caixa de roda, que o pessoal chama aí de viola, chama de bacalhau. Aqui em cima eu fiz a emenda nesse ponto, para fazer o novo enxerto da peça. Ela foi cortada aqui e daqui para cá eu fiz o pedaço novo. Aqui essa parte vai ser colocada, vai ser soldado junto com a parte do suporte lá na carroceria do carro, aquela parte onde fica preso o limpador de para-brisa. Então vou fazer um cordão de solda lá ainda e depois eu vou desbastar mais um pouquinho aqui. Se houver necessidade aqui a gente aplica um pouquinho de massa para fazer o acabamento. Mas essa parte aqui também fica escondida porque o paralama vem até aqui em cima para fazer o acabamento com essa peça aqui, ó, com essa parte. Aqui por dentro, aqui é a curva do vidro, né? Ainda eu não fiz a soldagem aqui porque eu só vou soldar isso aqui no lugar lá. Eu vou fazer uns cortes aqui, depois vou fazer a soldagem por dentro para colocar no lugar, certo? Esse pedaço aqui em cima é esse pedaço aqui, ó, que a gente refez, beleza? Aqui estão os tumores que nós tiramos do carro. Todas essas partes aqui são as partes que foram refeitas e estragaram aí porque não foram tratadas e colocadas aqui de uma forma mais rústica, vamos dizer assim. Então essas partes aqui a gente tirou tudo e substituiu. Essa parte aqui, esse trecho exatamente, é esse trecho aqui, ó. Eu ainda tenho que fazer um furo aqui para fazer a soldagem dessa porca, que é aquele parafuso que quebrou, que eu falei no vídeo passado aí, passado ou retrasado, eu não me lembro, que é onde prende o bracinho do capô, beleza? Então essa peça aqui já está digamos assim, no quarto, só se recuperando da cirurgia e aguardando o momento certo para ela ir para o lugar. Uma coisa que eu tenho que fazer lá ainda é colocar ela no lugar para acertar esse trechinho aqui, combinando certinho com a carroceria. Pode ser que eu tenha que desbastar um pouco aqui ou lá, eu não sei ainda. Essa peça vai para o lugar daqui a pouco pra gente começar a alinhar ela para colocar ela no lugar. Depois que o ferrox secar aqui por dentro, eu vou aplicar uma mão de tinta aqui por dentro. Vou aplicar um primer óxido aqui. Eu não sei se é o primer óxido. Eu vou estudar qual que é o melhor procedimento ainda aqui para essa parte. Se eu aplico o primer óxido, se eu aplico o Converfer e depois em cima o primer óxido. Então eu vou estudar o melhor procedimento aqui para a gente aplicar por dentro da peça, para que ela fique bem tratada e possa aí durar aí um bom tempo ainda, para que o Johnny não tenha problemas com partes aparecendo com ferrugem por dentro do carro. Se bem que aqui por dentro dessa peça vai ser bem difícil de ver o ferrugem acontecendo, mas a gente vai aplicar o melhor procedimento aí para que essas peças, essa parte interna principalmente, fique bem protegida. Bom galera, aqui a gente tem o antes e o depois. Essa peça não ficou exatamente igual ao original, mas pelo menos tem uma peça nova aí no lugar, que segue os padrões das medidas, que combinou com a carroceria, combinou com todas as partes. Por exemplo, essa parte aqui, é uma parte bem específica, porque tem que ter esse desenho aqui, por conta dessa parte interna aqui, ó, que é onde dá o batente aqui para essa parte do painel. Então tem que ter esse desenho aqui para poder dar o apoio aqui e combinar com a carroceria do carro. Não ficou exatamente igual, como eu acabei de dizer, mas a gente tentou fazer o melhor possível aqui. Eu também já apliquei aí o ferrox em cima dela e ela já tratou aquelas partes avermelhadas que tinha, que é por conta da gente ficar segurando na chapa. E isso causa umidade e ela vai começar a enferrujar. Não é um ferrugem grosso, não é um ferrugem que penetrou na chapa, estava superficial, mas o ferrox já tratou. Eu também apliquei aqui nessas partes, que eram partes de reparos antigos. Se no momento do reparo que foi feito fosse aplicado o ferrox, até hoje estaria assim, ó, protegido. Aqui na parte da frente eu já também dei uma lavada com o ferrox e vamos ver o quanto ele tira do ferrugem aqui, ó. Por exemplo, esse ferrugem aqui, ele está bem impregnado. Então vamos ver quanto que ele tira desse ferrugem. E depois a gente vai seguir vai definir aí qual o procedimento que a gente vai aplicar nessa parte também. Ali embaixo
essa chapa que tem aqui na parte de baixo não é assim, ela foi colocada aí por baixo para tapar um buraco que tinha e fazer esse reparo que estava necessitado aí. Fazer esse reparo que estava com essa necessidade aí no momento que tinha um buraco. Eu particularmente não faria assim, mas ele serve aí, não compensa pra gente mexer agora. Não tem por que a gente tirar esse reparo aí do lugar. Só uma coisa muito drástica mesmo, como tinha aqui, que a gente teve que fazer, digamos assim, até que na marra. Mas beleza. Aqui embaixo, na parte da caixa de ar também, a gente já reparou, já fez todos os reparos que precisava fazer. E agora é só aguardar o momento certo aí pra gente colocar o pé de coluna. Antes disso, como eu acabei de dizer aí na parte passada, eu vou ter que alinhar ele aqui direitinho para ele caber direitinho nesse lugar. Mas primeiro eu vou esperar o ferrox secar. Eu vou limpar toda essa parte. Essa peça, como é uma chapa nova, a gente vai pintar ela com tinta de zinco. Eu não sei se lá dentro, ó, vocês podem ver que existe uma parte mais escura, uma parte mais clara. Lá em cima aquela espuma expansiva que eu falei no vídeo. Essa parte mais escura é a parte que está molhada com ferrox e a parte mais clara é a parte lá em cima. Tem um ferrugem lá por cima, eu não sei se a gente vai aplicar o convertor de ferrugem ali dentro, mas ali é uma parte que é praticamente inacessível para pegar umidade, alguma coisa desse tipo. Se tem essa ferrugem lá dentro, foi por conta do problema que tinha aqui nessa parte. Então a gente tem que esperar agora secar toda essa parte aqui, para depois aplicar a tinta de zinco, para depois colocar o pé de coluna em cima. Então tem que esperar esse processo de secagem para ficar um bom acabamento. E eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí da série do carro do Johnny. E na semana que vem a gente volta aí para colocar o pé de coluna. E feita essa parte de funilaria aqui na frente, eu vou trabalhar lá no assoalho traseiro por baixo. Eu vou terminar de calafetar ele com o KPO. Vou aplicar o emborrachamento, se tudo der certo. A gente vai limpar tudo lá por baixo, aplicar o emborrachamento, colocar a suspensão, baixar a traseira do carro no chão. E aí depois a gente vai levantar aqui a frente para poder trabalhar por baixo do assoalho e terminar de fazer os reparos que tem aqui por baixo do carro na parte da frente. Acredito eu que a estadia do carro do Johnny aqui na garagem da Revan está chegando ao final. Ainda vai ter um pouquinho de tempo, mas se aproxima a hora dele deixar aqui o seu lar provisório. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado o canal e deixado seus elogios, suas dicas e tudo que vocês têm dito tem servido para a gente melhorar cada dia mais. Muito obrigado, um grande abraço e até o episódio da semana que vem.